Eu enterrei o machado no crânio do meu padrasto aos 18 anos, mas ninguém acreditou que foi intencional, foi só um acidente de brincadeira com lenha no quintal de nossa casa em Sintra. Ele sobreviveu, paralisado do pescoço para baixo, e mamãe chorou por meses, culpando o destino cruel, enquanto eu sorria por dentro, sabendo que o primeiro golpe de vingança havia sido dado. Agora, aos 22, com ele rastejando em uma cadeira de rodas como um verme, eu planejo o segundo, fazer com que ele implore para ser chamado de pai, antes de eu o afogar em suas próprias mentiras. O sol de Lisboa batia forte naquela tarde de verão, filtrando-se pelas persianas semifechadas do meu quarto no apartamento apertado que dividíamos na Baixa. Eu me chamo Ana, e aos 22 anos, eu já havia aprendido que a família não é um laço de sangue, mas uma teia de mentiras que se desfaz ao primeiro puxão. Mamãe, com seus 45 anos mal disfarçados por cremes caros e risadas forçadas, havia-me arrastado para aquela conversa familiar no sofá puído da sala. Ao lado dela, sentado com as pernas cruzadas como se fosse o dono do pedaço, estava ele, Ricardo, o noivo novo, com apenas 24 anos, barba aparada na perfeição e um sorriso que cheirava a oportunismo barato. Filha, disse mamãe, apertando minha mão com unhas recém-manicuradas, o Ricardo quer que a gente seja uma família de verdade. Ele acha que você poderia chamá-lo de pai. Seria tão bonito, não é? Como nos velhos tempos, antes do teu verdadeiro pai nos deixar. Eu ri, uma risada seca quicou como vidro quebrando. Pai? Ele tem a minha idade, mãe. Ele mal sabe amarrar os sapatos sem consultar o Instagram para ver se está na moda. Ricardo corou levemente, mas manteve o sorriso, aqueles olhos castanhos calculistas fixos em mim como se eu fosse um projeto a ser conquistado. Ele era daqueles tipos que brotam em cafés de Alfama, vendendo sonhos de startup para viúvas solitárias, um empresário digital que na verdade vivia de bicos em apps de delivery e heranças alheias. Aquele pedido não era inocente. Eu sabia, porque eu o investigara semanas antes, quando mamãe começou a tagarelar sobre o homem perfeito durante nossos jantares de bacalhau requentado. Ricardo não era só jovem, ele era um predador. Aos 24, já havia deixado um rastro de corações partidos e contas vazias em Porto, onde crescera em um bairro pobre de Ribeira, filho de um pescador alcoólatra e uma mãe que limpava casas para sobreviver. Ele subira na vida pulando de cama em cama de mulheres mais velhas, sugando dinheiro como um vampiro em uma veia exposta. E agora, minha mãe, com sua pensão modesta de secretária aposentada e a casa herdada do avô em Sintra, era o próximo banquete. Mas o pior não era o dinheiro. Era a humilhação. Meu pai verdadeiro, João, havia morrido quando eu tinha 12, em um acidente de carro na autoestrada para Cascais, bêbado demais para desviar de um caminhão. Ele era um homem bruto, um mecânico de mãos calejadas que me ensinara a consertar motores e a odiar fraquezas. Nunca se curve, Ana, ele dizia, enquanto limpávamos o óleo das mãos no quintal. Mamãe, frágil como um azulejo rachado, havia-se agarrado a mim desde então, mas agora... Agora ela queria que eu chamasse esse impostor de pai. Como se ele pudesse substituir o cheiro de graxa e cerveja pela colonia cara e promessas vazias. Naquela noite, enquanto mamãe preparava o jantar, um cozido à portuguesa que cheirava a nostalgia amarga, eu me tranquei no banheiro e encarei o espelho. Meus olhos, castanhos como os de pai, estavam inchados de raiva contida. Eu via o reflexo de uma garota que havia aprendido cedo demais a sobreviver. Aos 15, eu já trabalhava em um café no Chiado para pagar minhas aulas de arte, sonhando em ser ilustradora, mas desperdiçando noites em festas onde garotos como Ricardo me viam como troféu. Ele não era diferente, eu o flagrara-me olhando no jantar, não como filha, mas como uma ameaça, ou talvez uma conquista futura. A ideia me revirava o estômago. Decidi então, eu o chamaria de pai. Mas não por amor. Por vingança. Uma vingança lenta, psicológica, que o corroeria por dentro como o sal no mar Heró das falésias de Cabo da Roca. Começaria devagar, infiltrando-me em sua vida como ele tentava fazer na nossa. No dia seguinte, durante o café da manhã, com o aroma de pão de mafra fresco preenchendo o ar, eu sorri para ele pela primeira vez. Bom dia, pai, disse, estendendo a mão com uma fatia de pão. Seus olhos se iluminaram, e mamãe bateu palmas, lágrimas nos olhos. Viu, Ricardo? Ela aceitou. Ele apertou minha mão, demorando um segundo a mais, e eu senti o pulso dele acelerar, medo ou excitação, tanto fazia. Era o começo.
Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Ricardo se esforçava para ser o pai perfeito, levava-nos a passeios pelo Tejo, comprava gelados na pastelaria de Belém e contava histórias falsas de sua infância abastada, em Cascais, omitindo os anos de fome em Porto. Eu fingia escutar, assentindo com olhos baixos, mas à noite, no meu laptop cerrado, eu cavava mais fundo. Seu nome verdadeiro era Ricardo Mendes, mas ele usava Ricky em perfis falsos no Tinder, onde caçava maduras generosas. Encontrei e-mails antigos, uma ex em Braga que o processara por fraude, alegando que ele havia sumido com 5.000 euros de uma herança. Outra em Coimbra, mãe de 2, que terminara com ele após descobrir tatuagens de ex-namoradas em seu braço, marcas que ele escondia com camisas de manga longa. Eu comecei a plantar sementes. Durante um jantar em um tasco escondido no bairro Alto, com fado e quando ao fundo como lamentos de almas perdidas, eu acidentalmente mencionei uma história sobre um amigo que perdeu tudo por um golpe online. Ricardo engoliu em seco, seu garfo parando no ar. É terrível, filha. Mas eu sou honesto como o dia é longo. Mamãe riu, alheia, mas eu vi o suor em sua testa. Naquela noite, eu hackeei sua conta de e-mail, nada sofisticado, só um phishing simples que enviei disfarçado de newsletter de uma loja de vinhos do Douro. O que encontrei me gelou o sangue, conversas com um advogado em Lisboa, planejando pressionar mamãe para assinar a casa de Sintra como um presente de noivado. A raiva cresceu como era selvagem nas paredes de Alfama. Eu me lembrava das noites em que mamãe chorava pelo pai, e eu a consolava com abraços apertados, prometendo que nunca a deixaria sozinha. Agora, esse verme queria roubar tudo. Mas eu não era mais a menina frágil. Aos 22, eu havia lido Freud em edições pirateadas da FNAC, entendido que a mente humana é um labirinto de desejos reprimidos, e Ricardo. Ele era o epítome da fraqueza, um narcisista faminto por validação, aterrorizado por ser exposto como o fracassado que era. Meu plano se formou em fragmentos. Primeiro, isolá-lo emocionalmente. Comecei a elogiar suas qualidades paternas, na frente de mamãe, mas sussurrando dúvidas em seu ouvido durante caminhadas solitárias pelo Jardim da Estrela. Você é tão maduro para 24, pai. Mas... e se mamãe descobrisse que você ainda fala com aquela ex de Porto? Seria devastador, não? Ele negava, suando, mas eu via as rachaduras. Em seguida, o financeiro, anonima, enviei dicas para o advogado de mamãe sobre golpes de noivos jovens, citando casos reais do público. Ela começou a hesitar nos papéis, e Ricardo, sentindo o cerco, tornou-se irritadiço, bebendo mais vinho do Alentejo do que o normal. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava as ruas de Lisboa com chuva torrencial, ele me confrontou no corredor escuro do apartamento. O que você quer de mim, Ana? Porque está me sabotando. Seus olhos, injetados, brilhavam com pânico. Eu sorri, inclinando-me perto o suficiente para sentir seu hálito de medo. Quero que você seja o pai que eu mereço, Ricardo. Ou pelo menos, que finja bem o suficiente para eu não te destruir. Ele recuou, tropeçando na soleira, e pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos, não de remorso, mas de derrota iminente. Mas a vingança verdadeira exigia mais. Eu precisava que ele implorasse. Comecei a documentar tudo, áudios gravados em segredo, prints de telas, até uma carta anônima para a polícia de Porto sobre suas dívidas antigas. Ele descobriu aos poucos, paralisado pelo terror de ser desmascarado. Mamãe, confusa com as brigas, me puxou para o lado um dia no mercado da Ribeira das Naus. O que está acontecendo, filha? Ele te ama como filho. Eu a abracei, sentindo o peso de sua ilusão, e sussurrei, eu o protegerei, mãe. Como ele nunca faria. As semanas se arrastaram como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs de outono, envolvendo Lisboa em um véu de segredos úmidos. Ricardo se tornou uma sombra de si mesmo, os ternos impecáveis deram lugar a camisas amarrotadas, e seu sorriso, outrora uma arma, agora era uma máscara trincada que caía ao menor toque. Ele ainda tentava o papel de pai, ajudando com as compras no Pingo Doce ou consertando a torneira gotejante do banheiro, tarefas que executava com mãos trêmulas, como se cada parafuso fosse uma confissão reprimida. Eu observava tudo, minha raiva se transformando em uma frieza cirúrgica, forjada nas leituras noturnas de Dostoiévski que eu devorava na biblioteca de Alcântara, onde o cheiro de livros velhos misturava-se ao sal do rio. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo rocio sob um sol pálido que filtrava através das folhas das árvores centenárias,
ele tentou se aproximar. Ana, filha. Eu sei que comecei errado. Mas me dê uma chance. Eu posso ser bom para vocês. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de desespero. Eu parei, fingindo emoção, e toquei seu braço, um gesto que o fez enrijecer como se eu carregasse veneno. Conte-me sobre sua mãe, pai. Ela deve ter sido incrível para criar um homem como você. Ele engoliu em seco, os olhos desviando para os pombos bicando migalhas no chão. Ela limpava casas em Ribeira. Morreu jovem, de câncer. Eu cuidei de tudo sozinho. Mentirosa, pensei, recordando os registros que eu havia desenterrado em um site obscuro de arquivos civis. Sua mãe ainda vivia, em um asilo barato no Porto, abandonada por ele aos 18 anos quando fugira para Lisboa com o dinheiro da venda de um barco do avô. Eu sorri, apertando seu braço. Que história triste. Mamãe adoraria ouvi-la. Vamos contar a ela esta noite. Ele empalideceu, balbuciando desculpas, e eu ri por dentro, o primeiro corte profundo na ferida da verdade. Aquele episódio acelerou o declínio. Ricardo começou a beber escondido, garrafas de gin tónico escondidas no armário da cozinha, que eu descobria casualmente e relatava à mamãe com lágrimas falsas. Ele está sofrendo, mãe. Talvez precise de ajuda profissional. Ela, com o coração mole como queijo de serpa, marcou uma consulta com um terapeuta no Hospital de Santa Maria, e eu insisto em acompanhá-lo. Na sala estéril, com paredes brancas e quando o zumbido de um ar-condicionado, o terapeuta, um homem de meia-idade com óculos grossos e sotaque alentejano, perguntou sobre sua infância. Ricardo gaguejou, inventando detalhes que eu desmentia sutilmente. Meu pai era pescador, não é, pai? Como você me contou sobre as noites no Douro. Ele me fuzilou com os olhos, suor perlando a testa, e o terapeuta anotou algo em seu bloco. Na saída, no elevador lotado de pacientes tossindo, ele sibilou: pare com isso, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Eu me inclinei, voz baixa como o fado de Amália: eu sei exatamente. Um garoto de Ribeira que vende a alma por um teto. Mas chame-me de filha, e talvez eu te salve. Ele desabou contra a parede, o corpo tremendo, e por um instante, senti pena, não dele, mas da criança que ele havia sido, moldada pela pobreza como argila dura. Mas a pena é para os fracos, eu a esmaguei, recordando a foto que mamãe me mostrara na véspera, os papéis da casa de Sintra, quase assinados. Meu próximo movimento foi mais ousado. Usando um perfil falso no Facebook, Sofia, 28, viúva de Lisboa, eu o contatei, flertando com promessas de uma noite inesquecível no Bairro Alto. Ele mordeu a isca em horas, marcando um encontro em um bar escondido na Graça, onde as luzes neon pescavam como promessas quebradas. Eu observei de uma mesa distante, maquiada e reconhecível, enquanto ele bebia uísque puro, tagarelando sobre minha noiva rica, e a enteada chata que me odeia. Eu gravei tudo no meu telefone, o áudio capturando sua risada cínica. Ela acha que pode me derrubar. Eu como essas frescuras no café da manhã. No dia seguinte, enviei o áudio para ele anonimamente, com uma mensagem simples: chame-me de pai na frente dela hoje, ou isso vai para o e-mail da mamãe. Ele obedeceu, na cozinha, com voz trêmula: passa o sal, filha. Mamãe sorriu, alheia, mas eu vi o vazio em seus olhos, o homem que ele era se dissolvia como açúcar no chá quente. A tensão culminou em uma viagem familiar que mamãe insistira, um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam prisões românticas. O carro alugado serpenteava pelas estradas sinuosas do oeste, com o Atlântico rugindo ao longe como um aviso. Ricardo dirigia em silêncio, mãos brancas no volante, enquanto eu cantava baixinho uma morna cabo-verdiana que pai adorava, só para cutucar a ferida. Na pousada, com quartos de pedra fria e lareira crepitante, ele tentou confrontar-me à noite, quando mamãe dormia. O que você quer? Dinheiro. Eu dou. Só pare. Eu me sentei na cama, pernas cruzadas, luz da lua filtrando pela janela como um holofote acusador. Quero verdade, Ricardo. Conta mamãe sobre a mãe no asilo. Sobre as ex que você fodeu por heranças. Seja o pai honesto que ela merece. Ele caiu de joelhos, voz quebrada: eu não posso. Ela me ama. Por favor, Ana. Lágrimas escorriam, e eu estendi a mão, fingindo consolo.
Então implore. Diga que eu sou sua filha, e que você me ama como pai. Ele repetiu as palavras, sufocado, e eu sorri. O segundo estágio da vingança estava completo, mas o abismo se abria mais fundo. De volta a Lisboa, o outono trouxe chuvas que transformavam as ruas em rios de lama, espelhando o caos interno de Ricardo. Ele se tornou paranoico, checava o telefone a cada minuto, pulava às sombras nos becos de moraria. Eu aprofundava o tormento com gestos sutis, uma foto acidental de sua mãe no asilo, enviada por erro, ou um comentário casual sobre golpes em famílias portuguesas durante o jantar de lampreia na Quaresma. Mamãe notava a mudança, seus olhos cansados questionando: ele está diferente, Ana. Você acha que é estresse do trabalho? Eu assentia, abraçando-a: deixe-me cuidar dele, mãe. Sou a filha forte agora. Mas por dentro, a dúvida rastejava. E se eu estivesse destruindo não só ele, mas nós todas? Pai me ensinara a lutar, mas não a medir o preço da vitória. Ainda assim, eu prosseguia, porque o ódio é um fogo que consome o ódio. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com ventos gelados do norte que o levavam pelas ruas estreitas do Chiado, carregando o cheiro de castanhas assadas e arrependimentos velhos. Ricardo estava irreconhecível, magro como um santo de procissão, com olheiras que o faziam parecer 10 anos mais velho. Ele se arrastava pela casa como um fantasma, evitando meu olhar mas obedecendo a cada capricho disfarçado de afeto filial. Sim, filha, murmurava ao passar o prato de sardinha assada, voz rouca como o grasnido de gaivotas no Tejo. Mamãe, cega pelo amor tardio, atribuía tudo ao cansaço da startup, e eu a deixava acreditar, sendo minha teia com fios de mentiras que ele mesmo fornecia. Meu trabalho como ilustradora freelance, rabiscando posters para bandas de fado emergentes em Alcântara, me dava tempo para aprofundar a investigação. Em um café escondido na cervejaria Ramiro, com o aroma de mariscos frescos pairando no ar, eu me encontrei com um contato improvável, Miguel, um ex-colega de Ricardo de Porto, que eu localizara via LinkedIn. Ele era um tipo comum, barba desgrenhada e sotaque nortenho grosso, bebendo cerveja Sagres enquanto contava histórias que confirmavam minhas suspeitas. O Ricky. Ele era o rei dos esquemas na Ribeira. Vendia drogas disfarçadas de ervas medicinais para os turistas, depois pulou para mulheres ricas. Me deve 2.000 euros ainda, de um negócio de telemóveis falsos. Eu anotei tudo, o coração batendo como o ritmo de um bandolim em uma saudade. Miguel riu, batendo na mesa de madeira gasta: cuidado, rapariga. Ele é cobra. Morde quando encurralado. Eu agradeci com um café pago, e saí para a chuva fina, sentindo o peso da verdade como uma âncora. De volta ao apartamento, com o aquecedor zumbindo inutilmente contra o frio, eu compilei um dossiê, fotos, áudios, extratos bancários hackeados via um app duvidoso baixado no mercado negro digital. Era material para destruir vidas, a dele, especificamente. Comecei a vazar pedaços. Primeiro, uma carta anônima para o terapeuta: o paciente Ricardo Mendes tem histórico de fraude. Verifique com a polícia de Porto. O terapeuta ligou para mamãe, preocupado, e ela chorou no meu ombro, confundida. Ele é tão bom, Ana. Deve ser calúnia. Eu a consolei com chá de camomila, mas internamente, o plano avançava. Em seguida, enviei prints de suas conversas no Tinder para o e-mail de uma ex, a de Braga, incentivando-a a reabrir o processo. Dias depois, Ricardo recebeu uma intimação judicial, entregue por um carteiro impassível na porta de casa, enquanto comíamos bolos de arroz no terraço. Ele desabou na cozinha, o envelope caindo como uma sentença de morte. Ana. Por favor. Eu sei que é você. Pare. Seus olhos, vermelhos de noites insones, imploravam. Eu me ajoelhei ao seu lado, fingindo compaixão, e sussurrei: diga que me ama como pai, e eu paro. Juro na memória do meu verdadeiro pai. Ele repetiu, voz entrecortada por soluços, e eu gravei, o troféu perfeito para o momento final. Mas o jogo virou quando mamãe encontrou o dossiê. Eu o havia deixado, acidentalmente, na mesa da sala, páginas espalhadas como confetes de uma festa fúnebre. Ela me confrontou na varanda, com vista para o castelo de São Jorge erguendo-se sombrio contra o céu nublado. Isso é verdade. Ele nos usou. Lágrimas escorriam por seu rosto envelhecido, e eu, pela primeira vez, hesitei. Mãe, eu fiz para proteger você.
Como pai faria. Ela me abraçou, tremendo, e sussurrou: "Você é minha força, Ana." Mas vingança. Ela come a alma. Naquela noite, Ricardo fugiu. Deixou uma nota rabiscada: "Não aguento mais. Desculpem." Mamãe chorou por dias, mas eu sentia um vazio, como se o fogo da raiva tivesse consumido tudo, deixando cinzas. Procurei-o em Porto, pegando um comboio alfa pendular lotado de Natal, as carruagens cheirando a pastéis de nata e despedidas. Na Ribeira, sob as luzes tremuluzentes das lanternas, encontrei-o em um bar decadente, bebendo sozinho, barba por fazer e olhos vazios. "Sua filha veio-te buscar, pai", disse, sentando-me ao balcão. Ele ergueu a cabeça, pavor misturado a alívio. "Ana. Me mate logo." Eu ri, baixa e amarga. "Não. Você vai voltar. Vai implorar perdão a ela, e me chamar de filha para sempre. Ou o dossiê vai para todos." Ele assentiu, quebrado, e no trem de volta, ele dormiu com a cabeça no meu ombro, uma paródia de afeto paternal. De volta a Lisboa, o Natal trouxe neve rara, cobrindo a cidade como um sudário branco. Mamãe o perdoou, pela família, e eu observava, o gosto da vitória azedo na boca. Mas a vingança não parava, ela se enraizava, prometendo mais dor. A primavera irrompeu em Lisboa com a ferocidade de um toureiro, pétalas de jacarandás roxos chovendo nas calçadas do Príncipe Real como confetes de um carnaval tardio. Ricardo retornara como um cão espancado, rastejando aos pés de mamãe com promessas sussurradas e beijos na mão que cheiravam a derrota. Eu errei, amor. Mas pela Ana, pela nossa família, eu mudo. Ela, com o coração mole como pão alentejano, acreditou, e eu permiti, porque o verdadeiro golpe ainda estava por vir, não a destruição física, mas a aniquilação da alma, forçando-o a viver com o peso de ser o pai que ele nunca quis ser. Eu monitorava como um falcão sobre o Tejo, instalando um app de rastreio em seu telefone durante um abraço filial na cozinha. Seus movimentos eram patéticos, visitas diárias ao asilo em Porto, onde finalmente depositava dinheiro, pouco, mas o suficiente para acalmar sua consciência culpada. Eu o acompanhava uma vez, de comboio, sentada no fundo do carro, observando-o através da janela embaçada pela umidade. No quarto estéril do asilo, com cheiro de desinfetante e solidão, ele se ajoelhava ao lado da cama da mãe, uma senhora frágil de cabelos brancos, murmurando desculpas em portunhol misturado. "Mãe, eu voltei. Desculpa o tempo todo." Ela sorria vagamente, olhos turvos, e eu gravei de longe, munição emocional para o fim. Em casa, eu intensificava o tormento com gentilezas venenosas. Durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com o vento levando pipas de crianças ao céu, eu o chamei de pai, alto o suficiente para amigos de mamãe ouvirem, descrevendo nossas aventuras inventadas. "Lembra quando me ensinou a surfar em Carcavelos, pai? Você é o melhor." Ele engolia o pavor, forçando um sorriso, mas à noite, eu ouvia seus soluços abafados pelo travesseiro, e quando pelo apartamento como fantasmas de fado. Mamãe, no entanto, começava a rachar. Uma tarde, enquanto limpávamos o quarto de hóspedes para o futuro, ela encontrou uma carta antiga minha para pai, uma criança rabiscando "Volta logo, papai", em papel amassado. Ela chorou, sentando-se no chão poeirento. Eu traí ele, Ana. Casando com esse menino. Eu a abracei, sentindo o cheiro de lavanda em seu cabelo, e pela primeira vez, a raiva se misturou à culpa. "Não, mãe. Você merece amor. Mas ele não é o certo." Ela me olhou, olhos penetrantes. "Então por que você o protege?" "Porque o chama de pai." Eu hesitei, a teia se apertando ao meu redor. "Porque família é o que escolhemos." Mas era mentira, era prisão. Naquela noite, sozinha no quarto, com pôsteres de Salvador Dalí colados nas paredes como sonhos distorcidos, eu reli o dossiê, questionando se a vingança me tornara pior que ele. Freud diria que era o ida em fúria, mas em Portugal, onde o catolicismo ainda sussurra nos altares de Mafra, era pecado, e pecados exigem confissão. O ponto de virada veio em junho, durante as festas de Santo António, quando Lisboa se enchia de sardinhas grelhadas e manjerico nos varandins. Ricardo, embriagado pelo vinho de colares em uma sardinhada na rua, cometeu o erro fatal, confidenciou a um vizinho bêbado sobre a enteada louca que me controla.
O vizinho, um velho fofoqueiro de Alfama, contou a mamãe no dia seguinte, enquanto compravam pão na padaria. Ela me confrontou no mercado da Ribeira, cestas de frutas frescas ao redor como testemunhas mudas. É verdade, Ana? Você o está torturando. Sua voz era um sussurro quebrado, e eu vi o abismo, perder ela para sempre. Sim, admiti, lágrimas quentes escorrendo. Ele ia te roubar tudo, mãe. A casa, o coração. Eu fiz por você. Ela recuou, rosto pálido como azulejos de igreja. E agora? Você me roubou a escolha. E a ele, a humanidade. Ela saiu, deixando-me no meio do cheiro de peixe fresco e traição. Ricardo aproveitou o caos, tentando fugir novamente, mas eu o interceptei no aeroporto de Portela, onde aviões rugiam como liberdades negadas. Não vá, pai, disse, segurando seu braço. Mamãe precisa de você. E eu? Eu preciso te odiar para sobreviver. Ele me encarou, olhos vazios. Você venceu, Ana. Mas e você? Quem você é agora? Eu o arrastei de volta, no táxi chuvoso, e em casa, mamãe esperava, malas feitas. Eu vou para Sintra, sozinha. Pensem no que fizeram. A separação foi um purgatório. Mamãe se trancou na casa de campo, mandando mensagens esparsas. Amo vocês, mas preciso de paz. Ricardo desabou, bebendo até o esquecimento em bares de docas, e eu. Eu trabalhava febrilmente, ilustrando capas de livros sobre redenção, ironia cruel. Mas a vingança clamava pelo clímax. Eu o forcei a uma carta de confissão, ditada por mim, enviada à mamãe. Eu menti sobre tudo. Ana me salvou de ser pior. Ela voltou, perdoando-o superficialmente, mas o laço estava rompido. Agora, no verão escaldante, com o calor ondulando nas ruas de Belém, eu planejava o golpe final, fazer com que ele implorasse ser pai, em público, antes de revelar tudo e vê-lo cair. O calor de julho em Lisboa era um forno impiedoso, transformando o asfalto da Avenida da Liberdade em poças de alcatrão derretido, onde o ar tremia como memórias distorcidas. Ricardo e eu dançávamos uma valsa macabra, ele, o parceiro relutante, curvando-se a cada ordem velada, eu, a orquestradora, com o coração endurecido como o granito das estátuas no chiado. Mamãe havia retornado de Sintra mais frágil, como uma flor murcha sob o sol implacável, aceitando as aparências por medo da solidão. Seja a família que sonhei, implorou ela uma noite, durante um jantar de cataplana fumegante na cozinha. Ricardo assentiu, olhos baixos, e eu sorri, o palco estava armado para o ato final. Eu o treinei como um ator medíocre, ensaios noturnos no terraço, sob estrelas que piscavam indiferentes sobre o Tejo. Diga que me ama como filha, pai. Com convicção. Ele repetia, voz trêmula, suor misturando-se às lágrimas. Eu te amo, Ana. Como pai. Mas eu via o ódio borbulhando, um vulcão prestes à erupção. Para mantê-lo na linha, vazava mais. Liguei para a ex de Braga, anonima, oferecendo provas para o processo. Dias depois, ele recebeu outra intimação, e veio rastejando, o que mais você quer? Minha alma. Tudo, respondi, fria como o vinho verde gelado. Imploro para ser meu pai no jantar de família com os tios. Em voz alta. Ele obedeceu, na mesa lotada de parentes em uma casa alugada em Cascais, com o mar rugindo ao fundo como aplausos zombeteiros. Ana é minha filha. Eu a amo mais que tudo. Os tios bateram palmas, mamãe chorou de alegria, e eu ergui minha taça de Porto, brindando à ilusão. Mas por dentro, o vazio crescia, vingança era um banquete solitário, sabor amargo de cinzas. O clímax se aproximou em agosto, durante a feira de vinhos no pavilhão do conhecimento, onde o ar cheirava a uvas fermentadas e ambições embriagadas. Eu o arrastei lá, para celebrar nosso laço, e no meio da multidão, com copos tilintando e risadas e quando, soltei o dossiê. Não tudo, só o suficiente, um áudio de sua confissão no bar da Ribeira, tocando baixinho no meu telefone, alto o bastante para mamãe ouvir. Ele nos usou. Ela empalideceu, copo caindo no chão de mármore, estilhaçando como nosso mundo. Ricardo implorou então, de joelhos entre as mesas, voz rouca de desespero, me chame de pai, Ana. Por favor, me salve. Eu sou o que você fez de mim. A multidão murmurava,
Mamãe soluçava, e eu levantei, sussurrando, você nunca foi. Mas agora, todos sabem. A polícia chegou horas depois, alertada por mim anonimamente, e ele foi levado algemado, olhos fixos nos meus, não ódio, mas rendição total. Mamãe me odiou por semanas, trancada em Sintra, mandando cartas furiosas, você destruiu tudo por ódio. Eu respondi com silêncios, trabalhando em ilustrações sombrias de famílias despedaçadas, vendidas para editoras em Porto. Mas aos poucos, ela voltou, frágil mas livre. Obrigada por me acordar, filha, disse, abraçando-me no quintal de Sintra, onde flores silvestres brotavam entre as ruínas do passado. Ricardo. Condenado a anos por fraude, ele escreve do prisão em Évora, cartas implorando perdão, filha, me perdoe como pai. Eu as queimo, cinzas voando no vento atlântico. O outono retornou a Portugal com folhas douradas caindo nos jardins de Belém, um tapete efêmero sobre cicatrizes antigas. Um ano após o colapso, eu me via transformada, aos 23, com exposições de minhas ilustrações em galerias do Bairro Alto, onde o público sussurrava sobre a profundidade psicológica de famílias fragmentadas em tela. Mamãe e eu morávamos em Sintra agora, na casa do avô, com suas paredes de pedra e quando risadas genuínas pela primeira vez em anos. Ela namorava um viúvo decente de Mafra, um professor de história com mãos gentis e histórias reais, e eu. Eu curava, devagar, como vinha envelhecendo nas caves do Douro. Ricardo saía incondicional, um homem quebrado de 25 anos, trabalhando como entregador em Lisboa, evitando olhares nos cafés onde outrora caçava presas. Ele me escrevia ainda, cartas mansas, eu aprendi, Ana. Seja o que for que eu fui para você, foi lição. Eu não respondia, mas guardava uma, lida em noites de insonia, quando o vento uivava nas colinas de Sintra como lamentos não ditos. A vingança, percebi tarde demais, era um espelho, refletia não só o monstro nele, mas o que o ódio forjava em mim. Pai, se vivo, me diria para perdoar, a vida é curta como um copo de aguardente, Ana. Beba e siga. E eu seguia, caminhando pelas falésias de Cabo da Roca, onde o Atlântico se chocava contra rochas eternas, simbolizando resiliência portuguesa, dura, mas bela em sua crueza. Um dia, em uma feira de arte em Lisboa, encontrei Miguel novamente, o ex de Porto, agora casado e pai. Ouvi sobre o Ricky. Você foi dura, rapariga. Eu sorri, amarga, dura como a vida. Ele assentiu, e por um instante, compartilhamos o peso de sobreviventes. Agora, como a mãe rindo no jardim, plantando rosas que florescem apesar das espinhas, eu chamo de família o que resta, nós duas, sendo laços verdadeiros. Ricardo. Um capítulo fechado, uma lição gravada na alma. E se ele voltar, pedindo ser pai? Eu o perdoarei, não por ele, mas por mim. Porque a verdadeira força não está na destruição, mas em erguer-se das ruínas, como Lisboa após o terremoto, mais forte, mais humana.